CPMI dos atos de 8 de janeiro quebra sigilo do tenente-coronel Mauro Cid, que prestou esclarecimentos aos parlamentares. Inflação oficial do Brasil fecha o mês de junho em queda e aumenta expectativas por redução da taxa básica de juros. Senador Eduardo Braga, do MDB, é escolhido relator e promete mudar texto da reforma tributária. Número de filhos por mulher brasileira atinge o número mais baixo da história. OTAN fecha primeiro acordo desde a Segunda Guerra para a defesa dos países membros. Em Joanesburgo, na África do Sul, volta a cair neve depois de mais de uma década. Instituto Nacional de Meteorologia alerta para risco de ciclone extratropical atingir amanhã o sul do Brasil. E para esquentar a noite, nada melhor que o Festival de Sopas do CEAGESP na capital paulista. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, prestou depoimento hoje na CPMI, que apura a depredação em Brasília. Mas ele ficou em silêncio e já foi punido. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura os atos de 8 de janeiro, aprovou a quebra do sigilo telefônico do tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mauro Cid prestou depoimento à CPMI nesta terça-feira, mas ficou calado diante de todos os questionamentos dos parlamentares. O tenente-coronel conseguiu, junto ao STF, um habeas corpus que garantia que ele poderia ficar em silêncio diante de questões que poderiam incriminá-lo, mas ele optou por não responder nenhuma pergunta. Se recusou, inclusive, a dizer sua idade. Por isso, a mesa da CPMI afirmou que vai denunciá-lo ao STF. Na abertura da sessão, no tempo disponível para a apresentação, Mauro Cid fez um relato sobre o trabalho que realizava como ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e explicou que ficaria em silêncio porque, embora na CPMI ele estivesse na condição de testemunha, é alvo de pelo menos 8 inquéritos junto ao Supremo. Mauro Cid está preso desde o começo do mês, quando foi alvo de operação da Polícia Federal, que investiga possível fraude em cartões de vacinação contra a Covid-19. Na mesma oportunidade, ele teve o celular apreendido e no aparelho foram localizadas mensagens de teor golpista. Justamente por causa destas mensagens, Mauro Cid foi convocado a prestar depoimento à CPMI, mas não trouxe novos elementos para análise dos parlamentares. Olha, é claro que quando você chama alguém para depor, a expectativa é que essa pessoa fale porque ela foi convocada justamente para tratar daquilo que diz respeito ao nome dela no envolvimento com as investigações. Agora, é um direito constitucional. E nós temos que entender isso. Nós temos que sempre observar o estrito cumprimento da lei e o regular processo judicial. A CPI é um processo judicial. Então nós temos que dar prosseguimento respeitando esse direito dele ficar calado. Até o fato de o depoente não falar é um elemento que a gente precisa considerar, não é? Tem um princípio da própria decisão, por exemplo, da medida cautelar, ou seja, ele não pode falar naquilo que o incrimina. Se ele não fala em tudo, ele pode se incriminar em tudo. Então, isso para a gente já é também um elemento. Agora, é bem verdade que ele não trouxe nenhum fato novo para a comissão, até por conta do seu silêncio, mas, ao mesmo tempo, nós aprovamos hoje vários requerimentos. Eu acho que esses requerimentos, eles serão muito fundamentais, a aprovação dele, no sentido de que a gente possa, ao final, ter elementos substanciais, né? Então, agora é aguardar o resultado da efetividade desses requerimentos aprovados e, a partir dessas informações, está aí construindo o nosso relatório final. O Instituto Nacional de Meteorologia realizou uma coletiva de imprensa para explicar o ciclone extratropical que vai atingir a região sul do país e principalmente os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina a partir desta quarta-feira. As previsões indicam chuva e ventos fortes.
As temperaturas devem despencar nos próximos dias, como explica Márcia Seabra, meteorologista e coordenadora geral do Instituto Nacional de Meteorologia. Os ventos já vão começar a ficar um pouco mais intensos ao longo da manhã, mas vão se intensificar muito mais à tarde e à noite no estado. Esses ventos podem chegar até 110 km por hora em algumas áreas, principalmente no leste da região, no leste do Rio Grande do Sul e também na parte de serra do estado. Quando vai avançando de quarta para quinta-feira, esse sistema começa a se deslocar um pouco para leste, mas esses ventos também já começam a atingir o estado de Santa Catarina. Durante a quarta e a quinta-feira, deve chover muito em todo o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por conta disso, diversos eventos que aconteceriam em Porto Alegre nos próximos dias podem ser adiados. Até mesmo a partida entre Grêmio e Bahia, marcada inicialmente para esta quarta-feira. Na tarde de hoje, a direção do Grêmio avisou a CBF sobre a possibilidade de uma tempestade chegar em Porto Alegre. O propósito é deixar a entidade em alerta sobre uma possibilidade de adiamento da partida em razão das condições climáticas. Caso seja adiado, o Grêmio teria uma data livre para a realização da partida no próximo final de semana, já que a partida contra o Corinthians foi adiada. Na sexta-feira, uma forte geada também atingirá a região. Nas regiões da Serra Gaúcha e Catarinense, é provável que as temperaturas fiquem abaixo de zero. Após atingir os dois estados, o ciclone se deslocará para o oceano e formará ventos para o leste, atingindo os estados do Rio de Janeiro e São Paulo durante o final de semana. Mesmo com a queda no número de desmatamentos na Amazônia, o presidente Lula afirmou que fará jogo duro para evitar que mais áreas sejam desmatadas. A divulgação dos números semestrais sobre o desmatamento na Amazônia trouxe um alívio temporário. A área sob alerta de desmatamento na Amazônia sofreu uma queda de 33,6% nos 6 primeiros meses de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. Mesmo que o desmatamento tenha aumentado em outros biomas, como no Cerrado, a área florestal tem sido um dos debates principais do governo federal, algo que já era pautado até mesmo na corrida eleitoral. Dessa forma, durante sua live semanal, o presidente comentou sobre diversos assuntos, inclusive o desmatamento da Amazônia. Então, nós vamos jogar muito duro, não só com os instrumentos de proteção que a gente tem no Ministério do Meio Ambiente, mas a gente vai jogar muito duro com o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal, se for necessário, com as próprias Forças Armadas, para que a gente proteja a nossa floresta de queimada, de derrubada de madeireiros, de garimpeiros e do crime organizado que muitas vezes está dentro da floresta fazendo tráfico de armas, tráfico de drogas, ou seja, então nós vamos jogar muito duro. Vai ser a primeira vez que a gente vai apresentar ao Brasil um plano de enfrentamento e de contenção do crescimento da bandidagem, do desmatamento, sabe, na Amazônia. Ou seja, as coisas terão que ser feitas de forma legal. Quem fizer ilegal vai ser punido. Além disso, Lula defendeu a exploração econômica da Amazônia, desde que seja de forma consciente. Segundo ele, nós temos um mundo à nossa frente e não temos que ter medo de desbravá-lo. É importante ressaltar que, além de tudo, a biodiversidade da Amazônia também é fundamental para os sistemas da Terra, pois influencia o ciclo global do carbono e, portanto, a mudança climática e os sistemas hidrológicos hemisféricos, servindo como uma importante âncora para o clima e para as chuvas na América do Sul. Desmatar é encerrar esses ciclos naturais e aumentar ainda mais o desequilíbrio climático do planeta, aumentando as temperaturas e evidenciando o aquecimento global. Um incêndio de grandes proporções foi controlado no Pantanal após um intenso trabalho do Corpo de Bombeiros. Para evitar grandes queimadas no bioma pantaneiro, como aconteceu em outros anos, onde uma grande área foi destruída pelo fogo, trazendo prejuízos irreparáveis à fauna e à flora local, o Corpo de Bombeiros, junto a outras instituições ambientais e o governo do estado, montaram a CPA,
Centro de Proteção Ambiental, para detectar e controlar incêndios florestais no Pantanal, evitando assim um desastre ambiental. Essa iniciativa vem dando resultados positivos na preservação do Pantanal sul-mato-grossense. Na última sexta-feira, um grande foco de incêndio foi avistado na região do Forte Coimbra. Imediatamente, equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas com o apoio do Exército Brasileiro para combater o fogo. A nossa equipe do incêndio florestal efetuou o combate aqui em Forte Coimbra e nós verificamos que não tivemos êxito no combate direto. Então nós optamos de utilizar a técnica chamada fogo contra fogo e conseguimos direcionar a linha de fogo para o rio. Depois utilizamos a mesma técnica na cabeça do fogo, fogo este que estava vindo para a região de Forte Coimbra. Nós utilizamos essa técnica e conseguimos direcionar essa cabeça de fogo igualmente para uma baía. Hoje, com imagens de drone, nós verificamos que no momento não há mais foco de incêndio aqui na região de Coimbra. Manteremos uma equipe de prontidão aqui, porque podem sim surgir novos focos de incêndio. O monitoramento da região é diário e permanente por 24 horas, através de satélites e outras tecnologias para evitar o avanço do fogo e morte de animais silvestres e a destruição da vegetação nativa. Pelo menos 126 pessoas foram internadas no Brasil nos primeiros 5 meses do ano após acidentes com fogos de artifício. Segundo o DataSUS, em média, pelo menos uma ocorrência por dia é registrada por mau uso desses artefatos que podem ocasionar lesões graves e até mesmo a morte. Seja para comemorar um título importante do seu clube de coração, um casamento ou festas de final de ano, os fogos de artifício fazem parte das comemorações de diversos brasileiros. Porém, é necessário muito cuidado ao manusear esses artefatos, pelo perigo que eles apresentam. O humorista catarinense Pilha, por exemplo, precisou amputar parte do braço no último sábado após um foguete de artifício explodir ainda na sua mão. De acordo com médicos e especialistas, casos como o do humorista catarinense são recorrentes nos hospitais e, por isso, a orientação é destinar o uso dos artefatos a profissionais. Os médicos também disseram que, em caso de queimaduras, o importante é lavar a mão com água corrente ou soro fisiológico, enfaixar com algum tecido limpo e procurar um atendimento de saúde o mais rápido possível. E, principalmente, não colocar nenhum tipo de remédio caseiro, porque isso pode levar a uma contaminação e infecção secundária. Já em caso de traumas com sangramento, o mais importante é também usar um tecido limpo para cobrir, sem a necessidade de enfaixar para o sangramento. O importante é apenas levantar o braço e comprimir a região com o tecido. Após esse primeiro socorro, o indicado é procurar o serviço de saúde o mais rápido possível. E veja a seguir, inflação do oficial do Brasil fecha o mês de junho em queda e aumenta expectativas pela queda da taxa básica de juros. E ainda, senador Eduardo Braga, do MDB, é escolhido relator e promete mudar texto da reforma tributária. O presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, disse hoje que pretende apresentar um recurso a um tribunal internacional para que o ex-presidente Jair Bolsonaro recupere a possibilidade de ser eleito para um cargo político. E ele explicou por quê. O TSE decidiu impedir que Bolsonaro concorra a um cargo público pelo período de 8 anos. A alternativa seria apelar ao STF, mas, segundo o presidente do PL, a medida não teria efeito. Seria o mesmo de acordo com as palavras de Valdemar, que falar mal da mulher para a sogra. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pretende votar a reforma tributária no plenário da Casa o mais breve possível para que a matéria seja promulgada até o fim deste ano. Hoje de manhã, Pacheco teve uma reunião com os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet para afinar a tramitação da proposta.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, será o relator da reforma tributária no Senado. Ele será o responsável por elaborar e apresentar o parecer sobre o texto na Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, no plenário do Senado. A PEC já foi aprovada na Câmara dos Deputados com ampla maioria e agora será discutida no Senado, onde pode passar por alterações. Caso isso ocorra, o texto volta para a Câmara dos Deputados. Na manhã desta terça-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu na residência oficial o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, além de líderes do governo no Congresso, para discutir o andamento de pautas econômicas no Legislativo. Pacheco afirmou que a Comissão de Constituição e Justiça deve concluir a análise do texto da reforma tributária em até 2 meses. Depois, a proposta será votada no plenário. Pacheco afirmou ainda que o texto será discutido no Senado de forma simplificada, com toda celeridade e responsabilidade que o texto demanda. A expectativa é que a PEC seja promulgada ainda este ano. O que eu disse e insisto é que agora cabe ao Senado Federal cumprir o seu papel para entregar à sociedade brasileira uma reforma tributária aprovada nos próximos meses. Em relação ao trâmite, que evidentemente é uma indagação que será feita, assim que chegarem os autógrafos no Senado Federal vindos da Câmara dos Deputados, nós vamos dar encaminhamento ao trâmite da reforma tributária. Tratando-se de uma proposta de emenda à Constituição, o regimento impõe o parecer de uma comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, e uma vez aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, irá ao plenário do Senado Federal. Ontem nós definimos que a relatoria ficará a cargo do senador Eduardo Braga, do Estado do Amazonas, que fará a relatoria na Comissão de Constituição e Justiça e também no plenário acerca da reforma tributária nessa proposta de emenda à Constituição. Nós temos muitas expectativas em relação à reforma, concordamos com o mérito dela, obviamente que ajustes podem ser feitos dentro do diálogo democrático de amadurecimento do Senado, mas temos o senso de urgência e de importância e de relevância dessa reforma e o Senado certamente cuidará de aprová-la nos próximos meses na CCJ e no plenário do Senado. Igualmente, o projeto de lei do CARF, que tem urgência constitucional estabelecida no Congresso Nacional, a Câmara já o aprovou, nós também aguardamos os autógrafos do projeto de lei, então logo chegue ao Senado, nós daremos a tramitação ao projeto de lei do CARF, que é uma reivindicação do ministro da Fazenda, da ministra do Planejamento, para que se possa ter também apreciado no Senado Federal. Estamos confiantes que vamos aprovar as matérias vindas da Câmara com a independência que o Senado tem, no sentido de aperfeiçoar os textos, mas muito confiantes de que promulgaremos uma reforma tributária depois de tantas décadas à altura dos desafios que estão colocados para o Brasil. Também no que diz respeito ao CARF, que é uma matéria sensível, nós tivemos uma sinalização importante aqui do presidente do Senado, estamos confiantes também de que ela será apreciada ainda em agosto, e isso vai pavimentar o caminho para que a nossa querida Simone Tebet possa elaborar uma peça orçamentária, assumindo na peça todos os compromissos manifestados pelo presidente Lula. Quais sejam os mais importantes? Manutenção de um patamar mínimo de investimento, recomposição do piso constitucional da saúde e da educação e o resultado primário que nós almejamos para o ano que vem, que vai dar estabilidade, se Deus quiser, por muitos anos para a economia brasileira. O índice oficial de inflação do Brasil caiu 0,08% em junho, com a primeira deflação do ano puxada pelos grupos dos alimentos e dos transportes. O acumulado dos últimos 12 meses está em 3,19%, abaixo da meta do Banco Central. É bom lembrar que em 2012, o acumulado no período de um ano estava em quase 12%. Este é um dos motivos pelos quais vários economistas apostaram hoje que na próxima reunião do Banco Central, marcada para os dias 1 e 2 de agosto, a taxa básica de juros da economia, que está em 13,75%, deverá ser reduzida.
No item dos transportes, a maior contribuição para a baixa foi dos automóveis 0 quilômetro. Segundo o IBGE, os veículos negociados de acordo com o pacote do governo com redução de custos caíram 3%. Foi o melhor resultado depois dos alimentos. O impacto também pôde ser visto no preço dos carros usados, que tiveram uma queda de 0,93%. O IBGE afirmou que, se fossem excluídos do cálculo do IPCA, a inflação oficial do país teria subido 0,03%. Com este número na manga, o presidente Lula não perdeu a oportunidade para, mais uma vez, criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em sua live semanal, a conversa com o presidente, Lula disse que tudo está indo bem. Quem era pessimista percebe as reformas sendo aprovadas, a economia crescendo e a inflação caindo. Segundo ele, não tem outro motivo para não baixar a Selic, mesmo que Campos Neto seja, de acordo com suas palavras, teimoso e tinhoso. No mercado financeiro, a terça-feira foi voltada para os novos dados da inflação de junho, que registrou a primeira deflação desde outubro do ano passado. Também esteve no radar a expectativa da divulgação dos números da inflação dos Estados Unidos. O dólar caiu 0,44%, fechando em R$ 4,86. A Bolsa de Valores também fechou em queda de 0,61% aos 117.219 pontos. O número de turistas estrangeiros no Brasil dobrou nos primeiros 5 meses do ano, o que aumentou bastante a entrada de bilhões de reais na economia. De janeiro a maio de 2023, o Ministério do Turismo registrou a entrada de cerca de 3 milhões de turistas estrangeiros a mais no país do que no mesmo período do ano passado, alta de 108%. Os números atuais se aproximam dos patamares de 2019, período pré-pandemia, o que dá sinais de que turistas que deixaram de viajar nos momentos mais críticos da Covid-19 agora estariam de volta. Nesses 5 primeiros meses de 2023, os visitantes internacionais injetaram no país cerca de 13 bilhões de reais, aproximadamente 36% a mais do que no mesmo período do ano passado. E os setores que mais se beneficiaram foram de serviços e de transportes. Nesse começo de ano, os principais visitantes no Brasil foram os argentinos, americanos e paraguaios. A tecnologia facilita a vida de todos de uma forma geral, inclusive de criminosos. Uma pesquisa apontou que cerca de 71% dos brasileiros já sofreram pelo menos um golpe virtual. Os dados impressionantes foram apresentados por uma pesquisa realizada pela empresa Nord Security. O levantamento foi realizado com 1.194 brasileiros acima de 18 anos entre os dias 20 e 22 de março deste ano. Os mesmos entrevistados que informaram que já sofreram algum tipo de golpe online, 69% também foram capazes de reconhecer todas as ameaças virtuais em análise feita pelo levantamento. De acordo com o estudo, os incidentes cibernéticos mais frequentes foram aqueles relacionados a finanças e informações bancárias, como, por exemplo, o atual e mais perigoso golpe do Pix. Outros golpes também ocorrem, mas em menor frequência, como a criação de lojas falsas na internet, fraudes envolvendo boletos falsos e roubo de senha seguido por invasão de dispositivo. Os crimes têm aumentado com uma frequência considerável, na mesma proporção em que as empresas buscam a todo custo proteger seus clientes de problemas futuros. Mas não são só as empresas que precisam se preocupar. A empresa que realizou a pesquisa também lançou algumas estratégias para que as pessoas possam se prevenir da aplicação de golpes. Entre elas estão a utilização de senhas complexas e únicas para cada conta. A empresa reitera que o usuário deve evitar a utilização de informações pessoais como parte dos códigos. Instale programas de segurança cibernética, como o antivírus, gerenciador de senhas e uma VPN. Um outro ponto importante é o cuidado ao clicar em links suspeitos. Evitar downloads de fontes desconhecidas também ajuda.
Atualize todos os seus sistemas e aplicativos. Não forneça informações pessoais a terceiros suspeitos e, por fim, revise seus extratos bancários e contas de cartão de crédito regularmente para conferir se há compras não autorizadas. Então, vale lembrar que o ciberespaço é traiçoeiro. Por isso, é importante que você esteja sempre atento. A melhor maneira de combater esses crimes é reconhecer as atitudes e os contatos suspeitos. Além disso, é essencial que as autoridades criem uma forte cultura de proteção de dados no Brasil. Ações de conscientização são fundamentais para fomentar a educação digital em nosso país. E a seguir, o número de filhos por mulher brasileira atinge o número mais baixo da história. E veja também, OTAN fecha primeiro acordo desde a Segunda Guerra para a defesa dos países membros. Os carrapatos não costumam ser muito admirados pelo mundo afora, principalmente pelos donos de pets, que têm que tomar cuidados especiais para evitar a transmissão de doenças. Essa fofura é o Iron, um cliente assíduo dessa clínica veterinária. Eu sempre me preocupei bastante, tanto que eu fiz um curso de auxiliar de veterinária só por causa deles, porque eu já tinha uma bulldog inglês, e ela até faleceu muito cedo, assim, ela durou 3 anos só. Porque ela teve leixe e câncer, então a partir de então eu comecei, assim, qualquer sinal de diferença que eu vejo no comportamento deles, eu já procuro veterinário, né? Que foi esse um caso, ele sempre comeu nos horários certos, ele come comida hoje, né? Então 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde ele come certinho, ele mesmo pede comida. E agora eu vi que ele não tá normal, faz uns 3 dias que tá difícil ele comer, ele não é normal assim, né? Ele sempre come bastante. Então eu já preferi vir logo no veterinário antes que se agravasse o problema, né? E todo esse cuidado é necessário. Um animal sem uma rotina de cuidados pode ter várias doenças. Uma delas é a doença do carrapato. O animalzinho, quando ele tem uma carga parasitária grande, né, ele pode desenvolver anemia tanto por conta da alta concentração dos carrapatos no animal, né? Então esses carrapatos eles vão fazer o repasse sanguíneo, vão sugar uma determinada quantidade de sangue e eles vão transmitir algumas bactérias. E essas bactérias, elas promovem a chamada doença do carrapato, que vai produzir um determinado padrão hematológico no cão, né, causando anemia crônica, progressiva e às vezes produzindo até sangramentos. Para proteger seu pet contra esses carrapatos, há várias opções. A gente utilizar alguns métodos de ação repelente, que são as coleiras, que são vendidas, existem várias marcas, né, mas são vendidas e têm uma eficácia até grande. E hoje em dia existem também comprimidos que têm uma ação prolongada. Para quem tem gato em casa, o parasita mais comum não é o carrapato. Normalmente os gatos têm mais pulgas e as pulgas também podem produzir uma doença sanguínea, né, que a gente chama de micoplasma, né, micoplasmose, né, que é uma doença, que é uma bactéria parecida com a que produz doença do carrapato no cachorro e a doença de Lyme no ser humano. Com os últimos registros de febre maculosa, que é transmitida pelo carrapato estrela, será que os animaizinhos de estimação também podem ser hospedeiros desses carrapatos infectados? Normalmente, essa bactéria que produz a doença de Lyme ou a febre maculosa no ser humano, ela é específica de um tipo de carrapato, geralmente ela tem afinidade por um tipo de carrapato de animais silvestres em geral. Apesar do carrapato estrela não ser muito encontrado em cães e gatos, o tutor ainda assim precisa ficar atento aos carrapatos de sempre, aqueles que uma hora ou outra aparecem. Pois é, a falta de cuidado pode ser fatal para os pets. O carrapato ele tem uma estrutura que ele se fixa a pele do cachorro, do cão, e essa remoção ela pode deixar essa estrutura presa ao animal ou no ser humano e por consequência produzir uma lesão dermatológica ali. Então não é recomendado que a gente fique fazendo a remoção, e sim a utilização dos métodos mesmo que promovem a queda desse carrapato de modo espontâneo.
Um novo tratamento conseguiu reduzir em 74% o avanço de um câncer raro no sangue em pacientes que não respondiam mais à quimioterapia. O medicamento age através da modificação genética das células imunológicas do corpo do paciente. De acordo com os resultados do estudo divulgado, o ciltacabtagene autoleucel, também conhecido pelo nome comercial Carvykit, foi testado em 419 pacientes com mieloma múltiplo que não respondiam ao tratamento com quimioterapia comumente indicado, com lenalidomida. E ainda foi constatado que o Carvykit oferece resultados notavelmente eficazes em comparação com as opções atuais para os pacientes e pode ser usado com segurança em estágios mais precoces do tratamento. O processo envolve a extração das células T com receptor de antígeno quimérico do paciente e sua modificação genética em laboratório, para que adquiram proteínas específicas chamadas receptores, capazes de buscar e destruir as células cancerosas. No ensaio clínico, metade dos pacientes recebeu Carvykit e a outra metade recebeu uma combinação de medicamentos frequentemente prescritos atualmente, incluindo quimioterapia e esteroides. Houve uma redução em 74% no risco de progressão da doença em pessoas com mieloma múltiplo, tipo raro de câncer no sangue, após 16 meses de acompanhamento. Durante o ensaio clínico, o número de eventos adversos graves ou potencialmente fatais foi ligeiramente maior no grupo que recebeu o Carvykit do que no outro. Além disso, 3/4 dos pacientes tiveram uma reação imunológica excessiva e cerca de 5% apresentaram síndrome de neurotoxicidade. Os pesquisadores continuarão acompanhando todos esses pacientes para determinar os efeitos ao longo prazo e o impacto desses tratamentos na qualidade de vida. O mieloma múltiplo é um câncer sanguíneo que afeta um tipo de glóbulos brancos chamados células plasmáticas, ou plasmócitos, e pode causar danos progressivos nos ossos, rins e sistema imunológico. A doença afeta 7 em cada 100 mil pessoas todo ano. O risco aumenta com a idade e tem maior incidência em homens e pessoas negras. Ainda não há cura para o mieloma múltiplo, embora seu avanço possa ser retardado ou interrompido por um longo tempo. A procura pela vacina bivalente contra variantes da Covid-19 no Brasil está muito baixa. Já são quase 3 meses desde que o imunizante foi liberado e, mesmo assim, os números estão muito menores do que o esperado. Apenas 14% do público-alvo já tomou a nova dose, de acordo com o Ministério da Saúde. Isso é a média, porque nos estados de Roraima e Mato Grosso, por exemplo, a vacinação não chega a 5% da população. Distrito Federal e São Paulo estão melhores, mas mesmo assim é menos de 20%. Vale lembrar que esse reforço é importante para todo adulto acima dos 18 anos de idade e está disponível nos postos de saúde de todo o país. E agora um dado preocupante, segundo o relatório sobre a situação da população mundial. A taxa de fecundidade brasileira caiu para o menor patamar já registrado na história. A média de filhos por mulher é de 1,6. Os números de fecundidade no Brasil impressionam para o lado negativo e, ao mesmo tempo, segue uma tendência mundial. Mas, ao longo do tempo, pode resultar no envelhecimento da população, a falta de mão de obra futura e, principalmente, a diminuição da civilização. Os dados apresentados no relatório do Fundo de População das Nações Unidas, chamado de 8 bilhões de vidas, infinitas possibilidades, demonstram ainda que a população brasileira cresceu 6,45% desde a edição anterior do censo do IBGE, realizado em 2010. A taxa de crescimento nesse período foi de 0,52% ao ano, o menor nível da série histórica.
De acordo com o relatório que foi lançado nesta terça-feira, 66% da humanidade vive em países com taxa de fecundidade abaixo do nível de reposição, que é de 2,1 filhos por mulher. Além dos nascimentos, o levantamento trouxe números sobre a expectativa de vida. O número da expectativa de vida global atingiu a média de 72,8 anos. No Brasil, o índice é de 73 anos para os homens e 79 para as mulheres. O envelhecimento da população é um resultado natural do aumento da longevidade e da queda nas taxas de fecundidade, sendo um processo que ocorre em todos os lugares. Além disso, para os especialistas que participaram do projeto, o fenômeno é um sinal de progresso econômico e social e não precisa ser encarado como um entrave ao futuro. Os dados e projeções populacionais são fundamentais para que os países possam se planejar com antecedência e promover ajustes em seus sistemas de saúde e aposentadoria, de forma a estender a proteção social e reduzir desigualdades. Outro ponto é promover o envelhecimento ativo e saudável, entre outras medidas que preservem os direitos da população idosa. 5 turistas mexicanos e um piloto nepalês morreram nesta terça-feira em um acidente de helicóptero perto do Everest, no Nepal. A aeronave, operada por uma companhia aérea do Nepal, decolou de Surkh, na região do Everest, por volta das 10 horas da manhã, no horário local, e deveria voar até a capital nepalesa, Kathmandu. Porém, apenas 10 minutos após a decolagem, a aeronave perdeu contato com a torre de controle. De acordo com as autoridades militares do país, todos os 6 corpos foram encontrados no local do acidente. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados. Porém, um jornal local afirmou que os turistas eram todos da mesma família e alguns idosos com mais de 90 anos estavam na aeronave. Até o momento ainda não se sabe o que ocasionou o acidente, já que, segundo um porta-voz da empresa, o helicóptero decolou com um bom tempo. Agora, as forças militares do país correm contra o tempo para explicar o que realmente aconteceu e dar uma posição oficial. Esse é mais um trágico acidente no Nepal, país conhecido pelos problemas de segurança na aviação. Há pelo menos 6 meses, um outro acidente deixou 72 pessoas mortas na região oeste do país. As montanhas, picos nevados e pistas remotas de difícil acesso são um desafio até para os pilotos mais veteranos. Além disso, o clima instável no país, falta de manutenção das pistas e o pouco treinamento dos pilotos locais são fatores que dificultam o tráfego aéreo no Nepal. Desde dezembro de 2021, a União Europeia proibiu que as companhias nepalesas entrem em seu espaço aéreo. De acordo com o bloco, as proibições são devido à supervisão de segurança inadequada por parte das autoridades de aviação dessas nações. Em meio ao desespero do conflito no leste europeu, os países da OTAN aprovaram um plano detalhado de defesa para garantir a segurança da aliança militar. Por outro lado, e mais enfático, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que será um absurdo se a OTAN não oferecer ao seu país uma candidatura. Os líderes da OTAN se encontraram para uma reunião no primeiro dia da cúpula de Vilnius, capital da Lituânia, para debater sobre a aprovação do plano de defesa do grupo. Como projeto, é esperado a proteção dos 31 membros da aliança. Pela primeira vez desde o colapso da União Soviética, a OTAN aprovou planos detalhados destinados a garantir a defesa militar coletiva da aliança contra um grande ataque de uma potência, como a Rússia, que subverteu os pressupostos estratégicos da OTAN com a invasão da Ucrânia. Os planos cobrem as 3 principais áreas de responsabilidade da OTAN, sendo elas uma para o território mais ao norte da aliança, incluindo o Ártico, um para a região central, incluindo o Báltico e o flanco oriental mais próximo da Rússia, e um para o sudeste, incluindo o Mediterrâneo e o Mar Negro. Além desse debate, os países se encontraram para tratar das divergências sobre a candidatura da Ucrânia ao bloco militar. Após a reunião, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que a aliança militar só estenderá um convite à Ucrânia para ingressar no grupo quando
quando os membros concordarem e as condições forem atendidas. Os comentários de Stoltenberg refletem a linguagem de um comunicado emitido pelos líderes da OTAN. O secretário-geral reiterou que nunca houve uma mensagem mais forte da OTAN para a Ucrânia. Mas essas incertezas e ineficiência do processo de adesão têm irritado, de certa forma, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Durante um discurso, ele disse que seria um absurdo se os líderes da OTAN não oferecessem a seu país um prazo para a adesão. Porém, para ingressar na aliança, um país deve seguir uma série de requisitos e esperar a votação por unanimidade dos países membros em um processo que pode levar até 2 anos. Mas a legislação da OTAN prevê uma forma de entrada com caráter de urgência, caso todos os sócios estejam de acordo. Neste caso, como ocorreu com a Finlândia após o início da guerra na Ucrânia, o ingresso de um país pode ocorrer em poucos meses. Como a Ucrânia está inserida diretamente no conflito, a entrada do país na aliança é arriscada, já que, como o próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou, a guerra está em andamento. Estaremos todos em guerra contra a Rússia se a Ucrânia entrar na OTAN agora. O receio por uma terceira guerra mundial, caso isso ocorra, aumentaria ainda mais as tensões internacionais e o risco por uma guerra nuclear seria iminente. Antes das autoridades proibirem acesso ao vulcão que entrou em erupção ontem, perto da capital da Islândia, muitos curiosos aproveitaram para apreciar de perto o fenômeno natural. O acesso ao local foi fechado na noite de segunda-feira, depois do alerta para o acúmulo de níveis perigosamente elevados de gases vulcânicos, como o dióxido de enxofre. Autoridades islandesas recomendam distância da nova erupção vulcânica perto de Reykjavik, mas um grupo de espectadores não conseguiu resistir à atração da lava tão laranja quanto o sol. É o tipo de sentimento que não dá para descrever quando você cruza a colina pela primeira vez, especialmente quando é o primeiro dia, você vê as fontes da lava e ouve o barulho da rocha solidificada. É inacreditável, indescritível. O que eu senti ao vir aqui foi o calor que sai da lava, mesmo que eu estivesse a 10, 15 metros de distância, dá para sentir de verdade, mesmo com o vento soprando na direção oposta. É muito legal quebrar a rotina diária, vir aqui e se conectar com a terra e com a natureza dessa forma. A área desabitada, localizada a 30 quilômetros a sudoeste da capital irlandesa, esteve adormecida por 8 séculos, mas registrou um aumento na atividade vulcânica nos últimos 2 anos. Especialistas afirmam que a erupção da pequena montanha de Litlihuthrur é de baixa intensidade por enquanto, mas estimativas iniciais indicam que o fluxo é consideravelmente mais poderoso do que 2 erupções anteriores em 2021 e 2022 na mesma península de Reykjanes. Durante as erupções na área em 2021 e 2022, centenas de milhares de visitantes se deslocaram para admirar o espetáculo hipnotizante da lava. E a seguir, em Joanesburgo, na África do Sul, volta a cair neve depois de mais de uma década. E ainda, para esquentar a noite, nada melhor que o Festival de Sopas do CEAGESP. Depois de mais de uma década, nevou em Joanesburgo, na África do Sul. Mesmo com um clima extremamente gelado, o fenômeno raro na região fez a alegria da criançada. Embora muitos alertas tenham sido emitidos pelas autoridades sobre o frio extremo e para que moradores tivessem cuidado nas estradas cobertas com gelo, a queda da neve sobre diversas províncias de Joanesburgo causou euforia entre os moradores, principalmente nos mais novos, que tiveram o privilégio de entrar em contato com a neve pela primeira vez. Em diversas escolas, professores levaram suas turmas para explorar e aprender mais sobre o fenômeno na prática. Mas a diversão não ficou de fora. No sul da cidade, os pequenos foram vistos fazendo bolas e bonecos de neve. E os adultos não ficaram de fora e também se divertiram e aproveitaram o cenário. Diversos vídeos, fotos e relatos foram registrados e postados nas redes sociais. E essa empolgação dos moradores é compreensível,
já que a cidade não registrava o fenômeno desde 2012. Antes disso, a neve só tinha dado as caras em 2007. Segundo um grupo de estudiosos, o fenômeno é raro e acontece uma vez a cada 10 anos ou mais. E a África do Sul não é uma região com muita incidência de neve, mas dentro do período de 10 anos é comum que aconteça. Nesse ano, ela foi causada por um aumento na umidade, nas temperaturas frias e no vento. E dessa vez não deve durar por muito tempo. De acordo com as autoridades meteorológicas sul-africanas, não há previsão de mais neve para o resto da semana. O inverno é cheio de tradições. Uma delas é a confraternização ao redor de uma mesa com um prato de sopa. Por isso, nada melhor do que ir ao Festival de Sopas no CEAGESP, em São Paulo, que reúne milhares de pessoas há quase 60 anos. Água, azeite, carne bovina, especiarias e temperos, farinha de arroz, legumes, manteiga e, é claro, o ingrediente principal, cebola. Muita cebola. Com esse e outros itens, a receita faz sucesso desde o fim da década de 60. A tradicional sopa de cebola, servida há mais de 50 anos no local do antigo Centro Estadual de Abastecimento CEASA, para caminhoneiros e trabalhadores dos armazéns, segue em alta, principalmente na estação mais fria do ano. É justamente no inverno que há 15 anos é realizado o Festival de Sopas CEAGESP, logo na entrada da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. O conhecido espaço de comércio de hortifrutigranjeiros é o maior do Brasil, com mais de 580 mil metros quadrados de área. O organizador do festival, Jair Lenhaioli, fala da história do evento. A sopa de cebola, ele nasceu mais ou menos em 66, 67, mais ou menos nessa época, quando ainda a gente estava fazendo as marginais, né? Não existiam as marginais. Nessa época, você não tinha muita opção em São Paulo. Não tinha nada 24 horas. Tudo aqui fechava. Postos de gasolina, padarias, tal. Às 8 horas da noite era um deserto. Então você tinha pouca agitação noturna. O pessoal começou a descobrir que aqui na antiga CEASA você tinha o quê? Um restaurante que servia uma sopa de cebola de madrugada. Mas os deliciosos caldos vão além da cebola. Há opções para todos os paladares. Carne louca com nhoque, caldo verde, frutos do mar, siri, entre outros sabores, fazem parte do cardápio. O mínimo é 5 horas de preparo para uma sopa nossa ficar pronta. Mas a nossa clássica, no caso da sopa de cebola, demora 24 horas para a gente ter uma base ali tradicional e manter também essa questão da sopa, dessa originalidade, da tradição, do sabor. Em busca das sopas mais tradicionais e também de novidades, o público faz fila a cada noite para provar estas delícias. O que você está mais gostando aí do cardápio? O que você já provou? A sopa, a tradicional, né? A sopa gratinada de cebola, né? Que é a mais antiga deles. Ainda bem que hoje está friozinho, está propício para tomar uma sopinha mesmo. E a qualidade é bem boa mesmo. A tradicional também, até agora que eu experimentei, que eu mais gostei. E o paladar, o sabor de cada sopa aqui é maravilhoso. É muito bom, recomendo. Seja para uma reunião familiar, estar com os amigos ou até mesmo encontrar um novo amor, o Festival de Sopas CEAGESP segue crescendo e mantém viva a tradição dos caldos durante o inverno na capital paulista. Há muitos anos que eu quero vir, mas nunca dá certo. É a primeira vez que eu venho. O ambiente é bem harmonioso, gostoso de comparecer. A gente vê diversos tipos de pessoas passando aqui todos os dias. E o inverno, realmente quando o inverno começa, e aí realmente a gente começa a abrir de verdade as nossas portas para receber essa multidão de gente. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.